Então, muito boa tarde a todos. Um excelente ano de 2019. Até ao fim de janeiro, acho que ainda é próprio dar votos, formar votos de bom ano de 2019. Agradeço à sua doutora Catarina Frade e à sua doutora Filipe Conceição e ao seu doutor Mendes Ferreira darem-nos o privilégio de virem e conversar connosco sobre estes assuntos. E esta é uma magnífica maneira de começar 2019. O Conselho Regional de Coimbra tem procurado, efetivamente, contribuir para engrandecer a advocacia, melhorando os conhecimentos dos senhores advogados, e, efetivamente, foi possível estabelecer esta espécie de parceria com a Coria e, efetivamente, marcar, de facto, esta sessão de esclarecimento. O Dr. João Mendes Ferreira fez estágio de advocacia, não sei se chegou a inscrever-se para advogado, isso não sei, filho do antigo presidente deste Conselho, hoje regional na altura distrital, o saudoso colega João Mendes Ferreira, e efetivamente juiz do Tribunal de Comércio, também se prontificou a vir aqui falar sobre questões ligadas ao seu mundo funcional, designadamente aos PAs, ao Processo Especial para o Pagamento, e duplamente merece a nossa gratidão, porque efetivamente também já se disponibilizou para numa organização de advogação de Coimbra, efetivamente, e falar. Portanto, os todos têm a nossa gratidão e, feitos os agradecimentos, feitos os cumprimentos, vou só dar a palavra à doutora Catarina Frade e já deixo, efetivamente, falar os concedentes e calmamente. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Jacó. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui no Conselho Regional da Ordem dos Advogados e é com imensa gratidão que quero destacar a generosidade com que a Ordem, o Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, aceitou o nosso repto de realizar este workshop conjunto, permitindo assim ao projeto de investigação, a Cúria, que eu já irei descrever muito sucintamente, realizar um dos seus compromissos. Quero também agradecer e cumprimentar a presença do Dr. João Mendes Ferreira e também da doutora Ana Filipe Conceição, que já foram aqui apresentados pelo Dr. Jacó. No caso da doutora Ana Filipe, ela é também comigo um dos membros da equipa de investigação e este é um projeto europeu, na medida que é um projeto financiado pela Direção-Geral da Justiça da Comissão Europeia, projeto esse que envolve 4 países, além de Portugal, que é, digamos, o país que dirige a investigação e que aqui no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra acolhe o projeto. Portanto, além de Portugal, nós contamos também com 3 outros colegas ou 3 outros grupos de investigação de 3 outras universidades europeias, nomeadamente Maastricht da Holanda, Gdansk na Polónia e Florença, a Itália. E, portanto, este é um projeto que tem como propósito tentar, de uma forma muito pragmática, perceber o que é que promove nos vários países em estudo uma boa resposta ou uma má resposta do sistema judicial em matéria quer de insolvência, quer de recuperação de empresas. E a nossa perspectiva é, por isso, de fazer uma abordagem muito centrada nos operadores judiciários e nas estruturas institucionais e no quadro processual. E, desse ponto de vista, temos realizado um conjunto de trabalhos no terreno, nomeadamente consulta de processos, realização de focus group com alguns dos atores judiciais e temos efetuado uma panóplia de entrevistas a senhores magistrados, senhores advogados, senhores administradores judiciais, a representantes da Segurança Social, da Administração Tributária, no sentido de tentar identificar um conjunto de aspectos bastante
práticos que podem ser melhorados ou eventualmente replicados quando são boas práticas, que ajudem de facto a que todos quantos operam no sistema judiciário em torno destes processos possam efetivamente extrair do regime legal e processual aquilo que são os seus verdadeiros propósitos. A viabilização de empresas que são viáveis, um encerramento o menos dramático possível de empresas que efetivamente já não têm capacidade de continuar a sua vida económica. Bom, e sem mais delongas, então, eu proporia que dessemos a palavra a cada um dos nossos oradores, começando pela doutora Ana Filipa Conceição, e depois, no final, abriríamos um período de debate. Antes, porém, nós temos uma folhinha que gostaríamos de passar por vós, e esta é uma folha em que nós vos convidamos, se assim estiverem de acordo, a assinarem o vosso consentimento no sentido de receberem mais informação do projeto, portanto, facultando o vosso e-mail profissional, e também do Observatório da Justiça, da qual este projeto, no fundo, está integrado, Observatório da Justiça que opera no Centro de Estudos Sociais. E, portanto, ficar um bocadinho a par das nossas iniciativas, do nosso trabalho, e teremos muito gosto em poder encontrar-vos noutros momentos. Mais uma vez, agradeço a vossa presença, renovo os meus agradecimentos a toda a equipa dirigente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados e desejo a todos uma boa sessão. Vamos então começar pela doutora Ana Filipa Conceição, que nos vai falar sobre a resolução em benefício da massa. Obrigada. Antes de mais, saudar os restantes companheiros de mesa, agradecer mais uma vez o convite para estarmos aqui presentes. É sempre um gosto virmos falar sobre estas matérias e saudar-vos também, saudar também os presentes, a quem desde já deixo um apelo, que é: nós estamos em modo workshop, portanto, no final, todas as dúvidas e inquietações, eu gostaria muito de vos ouvir sobre esta matéria, porque é uma matéria que eu considero que mantém a sua atualidade. O Código, como sabemos, já está quase está à beira de fazer um número redondo de anos de entrada em vigor, mas considero que esta matéria da resolução de negócios em benefício da massa tem mantido a sua atualidade e continua a ser um tema fulcral. E continua a ser um tema fulcral porquê? Por um lado, estatisticamente, nós sabemos que a maior parte dos processos de insolvência são processos de liquidação. Nós falamos muito de recuperação, estão sempre a mudar a lei por causa da recuperação, a criar novos instrumentos de recuperação, mas o que é certo é que na prática, e nós falamos muito da prática no projeto, na prática não se estuda porque é que a maior parte dos processos continuam a ser de liquidação. E mais do que isso, porque é que a maior parte dos processos dentro da liquidação culminam com o encerramento por insuficiência da massa, ab início ou depois, quando o administrador rapidamente percebe que não tem dinheiro suficiente para prosseguir com o processo. E, portanto, este é um dos motivos, ou seja, a resolução é essencial quando os processos são de liquidação. E, por outro lado, há uma espécie de percepção generalizada nos operadores judiciários de que a resolução é pouco utilizada. Ou seja, faz falta que mais processos de insolvência, especialmente os que culminam com a insuficiência da massa, tenham a hipótese de ver os negócios fraudulentos resolvidos. Portanto, há uma espécie de percepção de que se utiliza insuficientemente o instrumento e que há uma espécie de impunidade por parte dos insolventes que conseguem fechar os processos, portanto apresentam-se à insolvência e não há recuperação de créditos e, portanto, a resolução pode ser utilizada como um instrumento de recuperação de créditos e não está a ser suficientemente utilizado. E porquê é que não está a ser suficientemente utilizado? Há vários fatores para isto. Por um lado, sabemos que a maior parte dos processos de insolvência, já desde 2011, são de pessoas singulares. Não quer dizer que não haja resolução de negócios em benefício da massa nos processos de pessoas singulares. O que acontece é que normalmente há menos bens a recuperar, o valor desses bens é menor e os credores também não estão tão inclinados, digamos assim, a fazer prosseguir as ações para resolver os negócios. E a vontade dos credores nestes processos é menor do que as grandes empresas, digamos assim.
Por outro lado, verificou-se em 2012 uma redução do prazo de 4 anos para 2, já vamos falar disso mais à frente, portanto, agora só se podem resolver negócios realizados 2 anos antes do início do processo de insolvência, e isto levou que, na prática, os insolventes com intenções fraudulentas programem cirurgicamente os negócios para se apresentarem às insolvências 1 dia, 2 dias depois de os terem realizado. E, portanto, isto fomenta, digamos assim, ou tem fomentado, há uma percepção que tem fomentado a fraude. Por outro lado, e esta é uma questão mais prática que nós também observamos na prática, que é o facto de, na administração de insolvências, e agora falando na parte dos administradores de insolvência, a maior parte deles não são juristas, portanto, são de gestão, e, portanto, estão menos preparados tecnicamente para exercer estas ações, portanto, para iniciar estas ações de resolução. E estão menos preparados por 2 razões. Por um lado, ou porque não têm conhecimento, ou porque não têm uma equipa suficientemente grande para o fazer, portanto, não conseguem ter os meios técnicos para o fazer e têm de os ir buscar fora. E, nesse caso, a massa insolvente pode não ter os meios suficientes para ir contratar, por exemplo, um advogado que possa iniciar estas ações de resolução. E, por outro lado, sabendo nós, nos processos de insuficiência da massa, muitas vezes os credores também não querem prestar a caução para poder iniciar estas ações de resolução. E, portanto, há uma questão que resta saber, temos de nos perguntar como é que nós podemos fazer para, e por isso é que eu também gostava de vos ouvir, o que é que nós podemos fazer, no fundo, para aumentar a eficácia da resolução. Ou capacitar os administradores, é motivar os advogados, os mandatários das partes, dos credores, para iniciarem estas diligências de prova, etc. Já lá vamos. Ora bem, relativamente a questões, eu não vou fazer, penso que todos aqui que aqui estamos conhecemos mais ou menos o regime da resolução, eu vou tratar apenas de algumas questões, não vou estar aqui exaustivamente a tratar de todas as questões, e gostaria de começar com a questão principal, que é a legitimidade exclusiva do administrador de insolvência para iniciar estas ações de resolução. Como nós sabemos, o antigo Código, o CPREF, permitia quase alternativamente que fosse ou o administrador, na altura o liquidatário, ou os credores a poderem recorrer à impugnação pauliana, que depois teria efeitos coletivos, ou seja, o CPREF estabelecia, por um lado, a possibilidade de se resolverem os negócios, tal como hoje acontece por parte do liquidatário, mas depois também permitia, sem que houvesse ali uma hierarquia, que os credores lançassem mão das impugnações. Como sabemos, hoje em dia isso não é possível, é exclusivo do administrador a possibilidade de recorrer à resolução em benefício da massa, e isto tem explicações. Por um lado, assim a resolução fica mais coerente, há uma visão de fundo, digamos assim, o administrador é que sabe o que é que pode ir resolver, ele é que sabe o que é mais vantajoso para aquela insolvência. Por outro lado, o Código também, como sabem, um dos grandes princípios foi a desjudicialização, portanto vamos acabar com as ações em tribunal, vamos acabar com a litigiosidade, vamos tornar a resolução também mais célere, portanto evitando que se vá para tribunal, mas acima de tudo vamos defender o princípio da igualdade entre os credores. Porquê? Porque se só o administrador pode lançar mão de ações de resolução, a igualdade entre os credores fica defendida, porque os bens, quando regressam à massa insolvente, regressam para todos e não apenas para uns, como poderia acontecer com a impugnação pauliana. Assim, não há uma pulverização de ações, não há uma obstrução à atividade do administrador judicial, portanto, ele tem o poder total quanto à resolução. E apesar de na doutrina se defender que em certos casos os credores podem lançar mão da impugnação, a jurisprudência tem sido bastante pacífica neste aspecto e, portanto, só ao administrador é que cabe a competência para proceder a estas ações de resolução. Desta forma, não só os credores não podem obrigar o administrador a fazê-lo, como o próprio juiz também não pode instar, não pode obrigar, digamos assim, o administrador a fazê-lo. Gostaríamos de deixar apenas 2 notas quanto a isto. Por um lado, é sabido que o administrador não tem de consultar os credores. Em lado nenhum do Código se diz. Mas o que na prática se verifica é que ele consulta e até deve consultar. E por uma razão, e depois nós vamos ver isto, quando a resolução não se faz por mera declaração através da carta, mas se avança com uma ação judicial, convém saber se os credores
querem ou não querem avançar, se querem despender dessas quantias e se também estão preparados para auxiliar o próprio administrador a fazer prova da fraude, da prejudicialidade, digamos assim, dos negócios. Depois também já vamos ver. Lembro que o administrador muitas vezes não tem de consultar os credores porque, vamos ver, no caso do 121, há como que uma obrigação em que o faça e, portanto, ele não pode estar preso àquilo que os credores entendem que ele deve fazer. Por outro lado, não esquecer que os credores também têm um papel muito importante, e aqui os mandatários têm um papel muito importante a aconselhar os próprios clientes, que é o seguinte: se o administrador da insolvência não avança com a resolução, e há a possibilidade de o fazer, porque há forma de provar, há forma de avançar, temos de recorrer, obviamente, àquilo que o Código nos permite, que é fazer queixa à CAGE, pedir responsabilidade civil e avançar com a destituição. Portanto, os credores têm instrumentos, não se pode estar sempre a dizer porque o administrador da insolvência não faz nada. Pode não fazer, mas também está na mão dos credores instá-lo, digamos assim, através dos instrumentos que estão no Código, e instá-lo a fazer. E muitas vezes, quando se falou há pouco daquela questão de não há resoluções suficientes, não parece que os administradores estão um pouco imóveis, não fazem, então temos de começar, enquanto representantes dos clientes, dos credores, a avançar com as ações de responsabilidade, a avançar com as destituições, precisamente para pôr, digamos assim, para agitar um bocadinho as águas, acabar um pouco com esta indiferença relativamente às liquidações e aos encerramentos por insuficiência da massa. Relativamente aos critérios, como sabemos, o Código divide em resolução condicional e incondicional, artigo 120, artigo 121, isto nas palavras do Dr. Carvalho Fernandes e do Dr. João Lavareda. A primeira resolução de tipo condicional implica, como sabemos, 3 fatores. Por um lado, os atos têm de ser prejudiciais, tal como definidos pela lei, têm de ter sido realizados nos 2 anos anteriores ao início do processo e tem de haver má-fé do terceiro. Como sabemos, a má-fé presume-se relativamente às pessoas especialmente relacionadas com o devedor e, caso não sejam, de acordo com os critérios definidos na lei, nomeadamente ter conhecimento da situação da insolvência, da prejudicialidade do ato, da insolvência iminente, etc, etc. Depois, por outro lado, sabemos que o artigo 121 estabelece um conjunto de presunções de prejudicialidade e um conjunto de prazos bem definidos na lei e que permitem dizer que a grande distinção entre o artigo 120 e o artigo 121, no fundo, é que no artigo 121, e no meu entender, o administrador da insolvência, havendo prova, tem o dever, tem uma obrigação de proceder à resolução, portanto não pode optar por não o fazer, e no artigo 120 aqui sim ele terá de ponderar, porque terá de fazer prova um pouco mais complexa, terá de provar muitas vezes a má-fé, etc. E aqui sim terá de optar por avançar ou não avançar conforme seja mais ou menos complexo. Sabemos também que os negócios do artigo 121, caso sejam praticados fora dos prazos ali previstos, transitam para o 120, ou seja, nesse caso o administrador da insolvência passa a ter a opção de os resolver e não a obrigação de o fazer. Por outro lado, neste momento verifica-se, e verificando, olhando para a jurisprudência, o artigo 120 e o artigo 121 são utilizados mais ou menos da mesma forma. Há muitas alíneas do 121 que aparecem frequentemente, a linha H, a linha A, a linha B, a linha C, a linha E, mas também já se verifica, felizmente e ainda bem, nos últimos anos, verifica-se a utilização do artigo 120, ou seja, os administradores de insolvência estão mais atentos para sair, para pensar um pouco fora da caixa, não nos vamos ater ao 121, que é mais fácil de provar, mas vamos avançar para o 120. Vamos avançar para as questões das cessões de créditos fraudulentas, as dações em pagamentos fraudulentas, como um exemplo que vos vou dar daqui a pouco, dos endossos dos cheques, que ninguém sabe muito bem para onde é que vão, e portanto vamos ser um pouco mais criativos, digamos assim, e tentar recuperar, e nós sabemos hoje em dia que há ações pendentes nos tribunais de resolução de milhões, portanto, de bens sonegados de milhões de euros, e portanto nestas vale a pena pensarmos que o artigo 120 é bastante útil. Mas aquilo que o administrador muitas vezes tem de fazer, e por isso a consulta aos credores, é ponderar aquela questão do custo-benefício. Será que vale a pena os credores prestarem caução? Será que os bens que nós vamos recuperar são facilmente recuperáveis? Será que vamos ter assim tantos benefícios em trazer bens à massa insolvente? Portanto, tudo isto terá de ser ponderado. E quanto a mim, até para o administrador se proteger, deve ser ponderado com os próprios credores. Portanto, tudo deve ser conversado com os credores.
Como nós sabemos, não é fácil, se não há comissão de credores, é muito mais difícil e, como sabemos também, é muito aborrecido estar a marcar constantemente assembleias de credores, simplesmente para estar sempre a fazer estas consultas. Mas, em última análise, não será o juiz que vai aconselhar o administrador, terão sempre de ser os credores. E daí ser importante que volto a dizer, que os próprios credores sejam diligentes no sentido de dizer logo ao administrador se acham vantajoso ou não avançar com a resolução. Relativamente aos requisitos, assim, breves notas. No que diz respeito ao artigo 120, nós sabemos que a lei antigamente falava em atos ou omissões, depois acabou com a palavra omissões, portanto retirou-se a questão das omissões. Parece que neste momento já não podemos invocar as omissões como motivo ou fundamento para a resolução. A doutora Maria do Rosário Epifânio dá vários exemplos desta questão das omissões: não exercer direitos de anulação, não exercer direitos de preferência, não protestar letras, não invocar a caducidade ou a prescrição de direitos, por exemplo. Porquê? Acabou-se com a questão da omissão, porque isto põe em causa a segurança jurídica. E a resolução em benefício da massa está sempre numa luta por causa da segurança jurídica. Estamos a pôr em causa a segurança dos negócios, estamos a pôr em causa o giro comercial e, portanto, temos de ver muito bem até onde é que podemos ir para recuperar os bens. Relativamente a alguns exemplos, atos prejudiciais, a lei dá uma definição, depois já sabemos que no 121 não é preciso definição porque ele já tem a presunção de prejudicialidade, mas fala-se em atos que diminuam, frustrem, dificultam, ponham em perigo ou retardem a satisfação dos credores da insolvência. Exemplos em geral: diminuições da garantia patrimonial, venda de um bem por valor inferior ao preço de mercado, é muito comum. Frustrações de garantias, trespassar o único estabelecimento, dificultar a satisfação de créditos, arrendar imóveis pertencentes ao devedor numa longa duração, portanto, contratos de arrendamento prolongados, retardar a satisfação dos credores, fazer contratos em que se estipula o pagamento de prestações em vez de ser um pagamento a pronto, por exemplo. Todos estes exemplos, em teoria, podem servir para qualificar os negócios como prejudiciais, sabendo nós, no 120, que depois temos de ir à questão da má-fé. Alguma jurisprudência, trouxe aqui só, como sabem, há imensa jurisprudência sobre estas matérias, trouxe-vos aqui só alguns exemplos. O Supremo Tribunal de Justiça, em 2017, considerou que vender-se um imóvel que está avaliado em 250 mil euros por 200 mil, 3 meses antes do início do processo de insolvência, é resolúvel em benefício da massa pelo artigo 120. O tal endosso, um caso da relação de Guimarães de junho de 2016, endossar um cheque a uma entidade que não é credora da insolvente, 6 meses antes do início do processo, também é resolúvel em benefício da massa. O que acontecia na prática é que esta pessoa que tinha recebido o endosso depois vinha dizer que tinha feito pagamentos em nome da insolvente, mas na realidade não tinha feito pagamentos nenhuns, não se sabia onde estava o dinheiro e, portanto, foi resolúvel este negócio. Vender um imóvel por 25 mil euros, quando ele está avaliado em 29 mil, a um irmão, em que se levanta imediatamente o cheque, mas os insolventes continuam a utilizar o imóvel como se lhes pertencesse, também é resolúvel. Partilhas em vida são considerados negócios gratuitos do 121 e, portanto, são resolúveis independentemente da boa-fé dos donatários, portanto, não é possível fazer nem doações, etc., nem partilhas em vida. A questão das partilhas também, como sabemos, o mais normal é que o insolvente fique com dinheiro ou com móveis e os outros ficam com prédios, são totalmente anuláveis. E depois duas que eu achei muito interessante. Há uns anos, isto ali por volta de 2013, 2014, houve vários acordos na relação do Porto e em Guimarães. Portanto, houve ali uma corrente em que já não bastavam os divórcios fraudulentos e as doações. Então o que é que se fazia? Não sei muito bem quem é que se lembrou disto, até não era. Era um esquema algo inteligente que era: os insolventes são pessoas singulares, criam sociedades comerciais em nome dos filhos às vezes eram menores, outras vezes não eram menores, mas em nome dos filhos, que estão a estudar, etc. Transferem os bens para a sociedade, levantam o dinheiro,
e depois vendem os bens, e depois desfazem a sociedade. Isto houve ali uma altura em que se fazia isto muito por volta de 2012 a 2013, e portanto também começaram a aparecer as resoluções, os administradores de insolvência começaram-se a perceber e há N sentenças a anular estas criações de sociedades fictícias para transferir bens, simplesmente vendê-los, e muitas vezes depois era um problema porque os terceiros, os transmissários estavam de facto de boa fé, e portanto havia ali bastantes problemas. E por último, também aqui um acórdão aqui da relação de Coimbra do ano passado, de março do ano passado, que diz uma coisa muito gira, que é o seguinte, diz, traduz-se num negócio prejudicial quando o devedor substitui no seu ativo o valor de um bem imóvel por numerário, não sendo importante que a insolvente tenha ativo suficiente para saldar os créditos da insolvência. O que o insolvente vinha dizer, e a pessoa que tinha adquirido, no fundo era, não faz mal ter vendido o bem porque o dinheiro entrou, de facto, na massa insolvente, naquilo que seria a massa insolvente, e além disso a pessoa tem bens suficientes para pagar todos os... Não é isso que está em causa. O negócio não deixa de ser prejudicial porque temos bens suficientes. O negócio é prejudicial por si só. A doutora Maria do Rosário Epifânio diz uma coisa muito interessante, que é, o negócio é prejudicial objetivamente, independentemente até da intenção de quem está a fazer as transmissões. Portanto, se ele é prejudicial, o contexto, no fundo, não interessa. Depois, ficam excluídos, como sabemos, não só os sistemas de pagamento, mas também todos os negócios feitos no âmbito dos PERs e dos RERs, nomeadamente aqueles onde se constituem garantias. Como sabemos, é muito importante dar a possibilidade ao devedor de se financiar, tanto no PER como no RER, e sem garantias, sem a constituição de novas garantias, como sabemos, não há financiamento. Aliás, vamos ser honestos, não há financiamento, ponto final. Mas na possibilidade de haver, não podemos retirar essa possibilidade de se fazerem os novos contratos com as garantias. E estamos a proteger os credores, os novos créditos, digamos assim, das resoluções do 121, da linha C e da linha E. Podemos discutir se isto será justo ou não, mas, como vos digo, é a única forma, muitas vezes, de se obter o financiamento. Depois, relativamente à má-fé, muito rapidamente, como nós sabemos, a má-fé presume-se relativamente às pessoas especialmente relacionadas com o devedor, que estão previstas no artigo 49. O nosso código e a maior parte dos códigos europeus estabelece um núcleo taxativo de pessoas especialmente relacionadas com o devedor, não é como no direito americano, onde temos os insiders, que são definidos casuisticamente. Portanto, cada processo de insolvência tem os seus insiders, tem os seus credores subordinados, as suas pessoas especialmente relacionadas com o devedor. Nós aqui temos uma lista que é taxativa. Ou não, porque, como sabemos também, o Supremo Tribunal de Justiça, em 2014, veio alargar a lista de pessoas especialmente relacionadas com o devedor àquelas situações tão comuns em que temos uma sociedade com 2 administradores, que depois fundam outra sociedade com os mesmos administradores e transmitem os bens da sociedade A para a sociedade B, que não são relacionadas uma com a outra. Não sendo relacionadas, não cabem no 49.2, mas claramente isto é um negócio fraudulento. Então o Supremo Tribunal de Justiça veio fazer um acórdão uniformizador de jurisprudência em 2014, que veio dizer, quando os administradores ou os sócios são exatamente os mesmos, estamos perante pessoas especialmente relacionadas e o negócio presume-se de má-fé. Portanto, veio facilitar um pouco a prova, porque, no fundo, é um negócio que toda a gente faz, que é fecha-se a empresa e abre-se outro ao lado. E como é que nós resolvemos isto? Também podíamos provar a má-fé diretamente, não é? Sabendo nós que... Mas, assim, está presumida a má-fé, é muito mais fácil. Relativamente à questão do prazo, dos 4 para os 2 anos, foi reduzida em 2012... Esta redução do prazo vem para proteger a segurança jurídica, como já referi, mas, por outro lado, também, como vos disse, isto aumenta a fraude para quem sabe utilizar a lei, quem sabe contar bem os prazos e, portanto, verifica-se na prática que acontecem estes negócios cirúrgicos precisamente para impedir a resolução. Também não nos podemos esquecer que, apesar da lei não o dizer, os negócios são resolúveis até à declaração de insolvência. Portanto, aquele período que medeia o início do processo e a declaração, e muitas vezes os atos fraudulentos são praticados aí, porque de facto a lei não prevê especificamente, também são pacificamente resolúveis. O administrador de insolvência tem então 6 meses, que é um prazo de caducidade, para resolver um negócio. A lei fala em conhecimento do negócio prejudicial, mas o Supremo Tribunal de Justiça já veio dizer várias vezes que não é só o conhecimento do negócio. Conhecimento do negócio e dos pressupostos que originam a sua resolução.
O Supremo Tribunal vem dizer que quer-se evitar, por parte do administrador da insolvência, que sejam feitas declarações resolutivas pouco consistentes, sem cabal conhecimento do conteúdo e fundamentos do ato. Portanto, só quando o administrador reúne prova ou reúne conhecimento dos pressupostos da resolução, portanto, eu posso saber que houve, de facto, uma partilha de divórcio. Mas essa partilha de divórcio pode não ser fraudulenta, pode não haver ali uma sonegação de bens por parte do insolvente e, portanto, a partilha de divórcio não é anulável, não é resolúvel. Só quando eu percebo a prejudicialidade do ato, só quando eu reúno conhecimento desses pressupostos é que começa a contar o prazo dos 6 meses. Por outro lado, sabemos também que podem detectar-se negócios resolúveis durante o PER ou durante o RER. No caso do RER, são os credores que o sabem. No caso do PER, o administrador judicial provisório pode depois informar o administrador da insolvência de que existem negócios a resolver. O prazo só começa a contar com a nomeação do administrador da insolvência, desde que estejam nos 2 anos anteriores ao início do processo. Relativamente à ação por parte do administrador, tem também a jurisprudência superior entendido que o administrador de insolvência deve procurar saber ou ter conhecimento dos atos prejudiciais através de conversas, através da participação, digamos assim, do devedor no processo. Portanto, o que se tem entendido é, tudo bem, o administrador está a administrar a massa, tem conhecimento dos negócios. E agora o que é que ele faz? Vai gastar imenso dinheiro com peritos? Vai gastar imenso dinheiro com investigadores privados? Vai consultar advogados? O que é que ele vai fazer? Então a jurisprudência tem dito assim, bom, o administrador da insolvência está balizado pelos seus poderes, que são limitados neste aspecto, está limitado no tempo, porque ele só tem 6 meses para iniciar a ação de resolução e pode não ter dinheiro. E aí entram, lá está novamente a questão de consultar os credores para saber se querem avançar ou não, se querem financiar, se querem custear a resolução. E o que o Supremo Tribunal de Justiça tem dito, também para proteger a atividade dos administradores, é o conhecimento, a prova, deve vir no âmbito do dever de colaboração com o devedor. Ou seja, ele deve falar com o devedor e tentar obter essas informações do devedor. Ele não é obrigado, ou seja, o credor não pode responsabilizar o administrador porque ele não contratou um investigador, porque ele não contratou um perito. Isso não é possível. Porquê? Porque ele próprio deve tentar, com os meios que ele lhe dá, e os meios que ele lhe dá é colaboração do devedor. Colaboração dos credores, colaboração dos trabalhadores, como nós sabemos que está definido no artigo 83. Relativamente à forma da resolução, a lei prevê a carta registada com aviso de recepção, que é a forma mais normal, mas tem havido uma tendência nos últimos tempos para iniciar ações declarativas. Depende um pouco do negócio em causa. Lá está. Mais uma vez temos de perceber. É uma simples resolução de um bem, de um automóvel, de um valor diminuto, manda-se uma carta. Estamos a falar de milhões, estamos a falar de offshores, então se calhar é melhor massa. Não é que seja obrigatório, pode-se fazer a resolução na mesma com a carta registada, mas tem-se entendido, muitas vezes, é melhor recorrer logo a uma ação declarativa. E aqui, mais uma vez, apelo, os credores devem sustentar e devem estar por trás desta decisão do administrador de insolvência, e ele deve consultar os credores para saber o que é mais adequado. Não nos podemos esquecer também que é um dos problemas que se verifica na prática. A carta tem de ser fundamentada. Há administradores de insolvência que infelizmente mandam uma carta a dizer assim: considera-se resolvido o negócio nos termos do artigo não sei o quê. E depois o receptor da carta diz assim: bom, mas isto parece que estou a receber uma carta das finanças remetendo para a lei, não é? Não pode ser. Portanto, a carta não só tem de ser fundamentada, porquê? Porque depois não há oportunidade, em sede de reconvenção, se houver contestação, de vir corrigir a carta e não pode haver aperfeiçoamento posterior da carta. Portanto, o administrador tem de mandar a carta já fundamentada, sob pena de depois a resolução ficar sem efeito. Por outro lado, o administrador tem de se assegurar que a carta chegou ao destinatário. Ou seja, um dos casos que encontrei também do Supremo Tribunal foi uma situação em que a sede do adquirente tinha mudado, o administrador não cuidou de saber disso e mandou a carta para um lado e depois passou o prazo e obviamente já não se podia fazer nada porque é a ele que lhe cumpre, como sabem, não só invocar os pressupostos, como também saber para onde enviar as cartas.
Eu vou acelerar. Pronto. Em termos de, depois, como sabemos, pode haver uma contestação e depois parece-me que será pacífico depois toda a questão final de devolver os bens à massa, etc. Não queria sair daqui sem duas notas finais. A primeira é de direito comparado, nós estamos num projeto europeu e, portanto, sempre é interessante trazer aqui uma nota de direito comparado. Até porque, como nós sabemos, o regulamento das insolvências transfronteiriças tem regras específicas relativamente a esta matéria. É verdade que em Portugal nós não temos muitas insolvências transfronteiriças, mas pode acontecer que recebamos uma comunicação de um administrador de um país europeu a pedir-nos para resolver um negócio. Em regra, a resolução, quem manda é a lei do foro, portanto a lei competente para o processo de insolvência, mas pode não acontecer. O artigo 16 do regulamento vem-nos dizer especificamente que o adquirente, que está a ser alvo da resolução, pode invocar, por um lado, que a lei competente não é a lei do foro e a lei do local onde se realizou o negócio, ou que no local onde se realizou o negócio nem sequer é possível haver resolução. E, portanto, muitas vezes o que se tem dito é que o direito europeu, e como nós sabemos há uma diretiva em discussão neste momento sobre direito às insolvências, é a primeira vez que isto se está a fazer, e uma das coisas que os estudos, e um estudo de 2014 da União Europeia tinha dito é que é imperativo harmonizar a matéria da resolução dos negócios em benefício da massa. Ou seja, é imperativo que em todos os Estados-membros o regime seja idêntico. Isto porque, apesar de todos os regimes terem a resolução em benefício da massa, são muito diferentes uns dos outros. E têm critérios muito diferentes uns dos outros. Achei curioso, por exemplo, na Lituânia não há prazo, tudo é resolúvel, portanto não queremos saber da segurança jurídica, fez o negócio há 10 anos atrás, é prejudicial, vamos buscá-lo. Na Holanda, por exemplo, as crianças de acolhimento, portanto, as famílias que acolhem crianças, essas são pessoas especialmente relacionadas com o devedor, por exemplo. Na Alemanha, como vos vou também dizer, podemos ir até aos 10 anos, há negócios que podem ser resolvidos até 10 anos, portanto, há aqui uma grande disparidade. E parece que se perdeu uma oportunidade agora com a diretiva, como sabemos a diretiva está mais uma vez pensada para a questão da recuperação dos devedores, e perdeu-se uma oportunidade de fazer esta harmonização e de colocar em todos os Estados-membros normas idênticas, porque de facto se nós recebermos uma comunicação de França, de um administrador judicial a dizer resolva-me um negócio aí em Portugal, depois eu tenho de ver a lei francesa, porque é a lei que rege, etc., e torna-se tudo muito mais complicado. Em termos comparativos, a nossa lei, como sabemos, é inspirada na lei alemã e na lei espanhola. A lei alemã, neste campo, é muito parecida com a nossa, portanto, nós fomos praticamente copiar a lei alemã, com a diferença de que os alemães, em 2017, alargaram o prazo. Ou seja, nós diminuímos o prazo, eles alargaram o prazo. Portanto, já chegaram à conclusão de que se calhar é melhor alargar um pouco o prazo por causa daquela questão dos negócios serem planeados cirurgicamente. Atenção que as orientações, as boas práticas do Banco Mundial e da UNCITRAL é que quanto menor seja o prazo, portanto os 2 anos está muito bem, depois se quiserem alargá-los para as pessoas especialmente relacionadas ou para os atos gratuitos, tudo bem, mas negócios onerosos o mais parcimonioso possível. E, portanto, muitas das críticas que se fazem à redação do nosso código deviam estar a ser feitas já à ISO, porque é praticamente uma cópia. Em Espanha, há uma grande diferença que é, e só em Espanha e na Grécia que isto acontece, que é o seguinte, também temos uma lista de pessoas especialmente relacionadas, ideatos e tudo, mas atenção, os credores podem lançar mão da resolução, substituindo-se ao administrador da insolvência, se ele em 2 meses nada fizer após ter sido avisado. Ou seja, eu, enquanto representante dos credores, posso dar todos os fundamentos da resolução ao administrador, envio-lhe um requerimento, com os meios de prova, e se ele em 2 meses nada fizer, eu tenho direito a iniciar a impugnação do negócio e a resolução do negócio. Isto também acontece na Grécia. Penso que seria uma solução ótima por todas as razões que já apontei, ou seja, tornar os credores um pouco mais ativos nesta questão e permitir-lhes, se o administrador não o faz, permitir-lhes a eles ir buscar esta resolução. Para terminar, uma última nota que achei curiosa, que também descobri isto aqui no âmbito do nosso projeto, que são as novas tecnologias. Onde é que está o futuro da resolução em benefício da massa? Está na inteligência artificial. E o que é que se pretende
pretende fazer, ainda estamos longe, obviamente, mas o futuro já se diz que a inteligência artificial vai ter um papel preponderante, não só na resolução e benefício da massa, mas também na qualificação da insolvência como culposa. Porquê? Porque, através da criação, a tecnologia chama-se TAR, que é Technology Assisted Review. Criamos um algoritmo em que colocamos todos os documentos do devedor, todos os documentos que são apreendidos. Esse algoritmo é ensinado a reconhecer termos próprios, a reconhecer certos tipos de documentos, a reconhecer a prejudicialidade dos negócios, depois compila toda a informação e o administrador de insolvência só terá de juntar os documentos e avançar depois com as ações. Portanto, o futuro, e já se fala nisto no futuro próximo, o futuro é este, é colocar a inteligência artificial, o computador vai aprendendo, portanto, vamos-lhe explicando, vamos alimentando cada vez com mais documentos, vamos-lhe dizendo, isto é um negócio fraudulento, este tipo de negócio é fraudulento, e, portanto, ele depois faz a busca sozinho, que é muito mais fácil, não é? Imaginem o que é o administrador chegar, vamos reunir todos os documentos do devedor e agora detecta-me aí os negócios fraudulentos. E depois sai, o administrador fará. Isto, em princípio, é o futuro, já se fala nisto, não num futuro muito próximo, mas fala-se nisto como uma ferramenta fundamental para detectar a fraude nas insolvências e permitir, de facto, que haja menos negócios fraudulentos e também menos insolvências culposas, porque sabemos que estas duas matérias estão de mãos dadas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Conceição. E passaria já de seguida a palavra ao doutor João. Será que querem sim. Sim, eu posso. Será por aqui? Olha, não estava ali à procura de um painel. À procura de um ecrã. Eu estava à procura de um ecrã. Epa, está lá em cima do jornal. Pois. Mas vai aparecer aqui. Isto é muito à frente. Quer procurar algum contra aí? Está na pele. Já lá apareceu. Aí está. Obrigado. É isso mesmo. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero dirigir os meus cumprimentos a todos os presentes neste auditório, de forma especial a quem teve a amabilidade de me convidar para este workshop, ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados, na pessoa do Dr. Jacobo Simões e do Dr. António Sá Gonçalves, que me dirigiu esse convite. Cumprimento também as senhoras professoras doutora Catarina Frato e doutora Ana Filipa Conceição, que tenho o prazer hoje de conhecer pessoalmente e com quem partilho então esta mesa. O tema então que me coube abordar é o processo especial para acordo de pagamento, PAP, mais um acrónimo a juntar a tantos outros. E a abordagem que irei fazer, à semelhança do que sucedeu precisamente no ano passado, quando a Delegação de Coimbra da Ordem dos Advogados também teve a amabilidade de me convidar para uma conversa na Livraria Almedina, será uma abordagem eminentemente prática, pois, tal como a maioria de vós, assim suponho, o estudo que vou fazendo sobre este processo especial decorre naturalmente dos processos que vou tramitando e da necessidade que vou tendo de me preparar para lhes dar resposta. E desta forma também me furto, espero cairosamente, de uma abordagem teórica sobre este tema, para a qual obviamente seriam necessárias outras competências. Ora, para preparar esta exposição e partindo das próprias normas que integram este regime jurídico, pensei em tocar em alguns pontos da sua tramitação que, pela experiência diária, me parecem ser os mais relevantes, sendo que alguns deles até me suscitam bastantes dúvidas e dificuldades. Deixa-me referir que o CIR, não obstante as 9 vezes, por aquilo que eu contei, que já foi alterado, continua repleto de normas que suscitam as mais variadas divergências de aplicação e de interpretação, o que obviamente constitui um problema, pois isso reflete-se nas diferentes decisões que vão sendo produzidas pelos tribunais, o que põe em causa necessariamente os valores da segurança e da certeza jurídica e que provocam permanentes recursos para os tribunais superiores. O PAP parece-me que não tem sido exceção a esse facto.
Ora bem, tendo em conta o tempo que disponho e não querendo ir além dele, começo por fazer uma pequeníssima contextualização e caracterização do PEAP. E porque é pequena, eu vou passar por cima de alguns aspectos que poderiam ser interessantes de abordar, como, por exemplo, a técnica legislativa que o legislador optou ao decalcar este regime jurídico do PER e ter criado artigos muito similares àquele, passando também por cima da enunciação dos princípios orientadores que regem o PEAP e que são os herdados do PER, consagrados na Resolução do Conselho de Ministros número 43 de 2011. E assim, contextualizando e caracterizando muito rapidamente o PEAP, direi o seguinte. A grave crise económica e financeira que foi disputada a partir de 2007, 2008 e que se arrastou por muitos anos e não sei exatamente se já terminou, fez disparar o número de insolvências, com o consequente encerramento de empresas e com o aumento do desemprego. Ora, tal situação, porque foi generalizada, obrigou a que os Estados, acompanhando recomendações internacionais, passassem, por um lado, a encarar a recuperação das empresas como um fim prevalecente do processo insolvencial, mas, e de forma mais importante para aquilo que nos interessa, a criarem ou a reforçarem mecanismos preventivos da insolvência. E foi nesse contexto que no nosso ordenamento jurídico surgiu o PER e, mais tarde, o PEAP. Com a publicação do Decreto-Lei 79/2017, 30 de junho, introduziu-se então no CIR o processo especial para acordo de pagamento, o qual se constitui como um processo pré-insolvencial, já falaremos um bocadinho sobre esta característica, de natureza judicial, não obstante híbrido, no sentido em que boa parte da sua tramitação decorre extrajudicialmente, designadamente na fase das negociações, mas que não prescinde dessa intervenção judicial. No fundo, o PEAP é como que um instrumento processual de cariz negocial. Depois, trata-se de um processo voluntário, ninguém pode interpor um PEAP relativamente a um terceiro, portanto, os próprios devedores propõem-se a este procedimento, urgente, e eu direi mesmo urgentíssimo, artigo 222-A, número 3, concursal, todos os credores serão chamados a reclamar os seus créditos no processo, para além de que a vinculatividade do acordo de pagamento homologado estende-se a todos os credores, incluindo os que não participaram nas negociações ou não tiveram qualquer intervenção no processo, e daí a necessidade também da intervenção judicial. Aplicável a devedores que não sejam empresas, ou seja, pessoas singulares, não titulares de empresas ou não comerciantes, mas também a pessoas coletivas que não sejam empresas, na definição que é dada pelo artigo 5º do CIR, como as sociedades civis, mas também entidades destituídas de personalidade jurídica, patrimónios autónomos, etc. Enfim, qualquer uma das entidades elencadas no artigo 2º, número 1 do CIR. E que se encontrem em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente. Característica esta intimamente relacionada com a primeira que referi, a de se tratar de um processo pré-insolvencial, de que já falaremos então. A criação deste processo especial teve, desde logo, e processualmente falando, uma enorme virtualidade. Por um lado, acabou com a querela que antes existia sobre o âmbito de aplicação do PER. Eu era daqueles que entendia que o PER não se aplicava às pessoas singulares não comerciantes e, por outro lado, permitiu concluir que o incidente de plano de pagamentos, afinal, não constituía um processo alternativo ao PER para as pessoas singulares. Pois, se assim fosse, ou não se criava o PEAP, porque existia o incidente de plano de pagamentos, ou com a criação do PEAP eliminava-se aquele incidente. Ora, não sucedeu nem uma coisa nem outra, e isso, a meu ver, tem que ver com algo muito simples, é que, de facto, o PEAP assume-se como um processo de natureza pré-insolvencial e o incidente de plano de pagamentos pressupõe claramente uma situação insolvencial que, aliás, tem que ser reconhecida pelo próprio devedor. Objetivo do PEAP, em forma de síntese: a obtenção de um acordo através de um processo negocial extrajudicial, no sentido em que o processo negocial propriamente dito decorre fora do tribunal, entre o devedor e uma maioria de credores que seja capaz de suportar a recuperação económica daquele. Recuperação económica num sentido diverso da recuperação de uma empresa, naturalmente.
uma vez que a recuperação de uma empresa visa evitar a sua extinção, enquanto que as pessoas singulares não se extinguem com a insolvência, nem têm em princípio de cessar a sua atividade se tiverem de se sujeitar a um processo de liquidação. Aliás, o PEAP não exige um prognóstico de recuperabilidade do devedor, contrariamente ao que sucede no PER. A fim de evitar a situação, e não apenas a declaração, a fim de evitar a situação de insolvência. Ou seja, a fim de não deixar que o devedor caia numa efetiva situação de insolvência. Primeira questão de ordem prática e seguindo as próprias normas do PEAP. Situação económica difícil ou situação de insolvência iminente. Srs. Doutores, deixem-me dizer algo que obviamente é muito simples. Situação económica difícil ou situação de insolvência iminente não podem querer dizer situação de insolvência. Pois bem, a razão de ser de um grande número de indeferimentos liminares que profiro em PEAPs, tal como em PERs, tem precisamente que ver com esta questão. A situação económica difícil encontra-se definida no artigo 222b, sendo que em lado algum, em nota de passagem, se encontra definida a situação de insolvência meramente iminente. E ela descreve-se desta forma: dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de liquidez ou por não obter crédito. Ora, por confronto com tudo aquilo que define uma situação de insolvência, e aqui socorremos do artigo 3º e do artigo 20º do CIR, podemos dizer que àquela definição de situação económica difícil podemos acrescentar, mas que ainda vai cumprindo os seus compromissos, se bem que possa, obviamente, atrasar pagamentos vencidos, mas pese embora se anteveja que num futuro breve, ou seja, ainda não é agora, se verá impedido de satisfazer as suas obrigações de forma generalizada. Essencial, portanto, é que ainda não se verifique o incumprimento generalizado de obrigações vencidas. Se assim não for, o devedor terá de recorrer ao processo de insolvência. É claro que a análise do Tribunal nesta questão da situação económica em que o devedor se encontra está limitada necessariamente às declarações efetuadas por quem se apresenta a PEAP, sendo estas declarações o único controle material que o Tribunal pode fazer. Não há, por conseguinte, uma investigação quanto à verdade ou à falsidade daquilo que é declarado no requerimento inicial. O legislador assume que o juiz tem de confiar no que lhe é apresentado e prosseguir com o processo. Ora, as situações de indeferimento liminar a que me refiro, e que são as mais frequentes, são precisamente as situações em que são os próprios requerentes de PEAP, nas suas alegações e através da documentação que juntam, que dão a conhecer ao Tribunal a sua situação de insolvência atual e não a de uma situação económica difícil, precisamente porque não se tem bem presente a fronteira existente entre estas duas realidades. O exemplo mais simples que posso dar, e generalizando, pois a apreciação a fazer é sempre casuística, é a de todas as dívidas do requerente de PEAP se encontrarem vencidas e não pagas. Estamos claramente numa situação de insolvência. Ou então, se a maior dívida do requerente, numa proporção significativa por comparação com as demais, estiver vencida e não paga, e para mais já há algum tempo, estaremos também a falar de uma situação de insolvência. A segunda questão prática que gostaria de abordar tem a ver com o requerimento inicial e com as formalidades que a lei exige. O artigo 222c elenca as formalidades e os documentos que devem ser apresentados com o requerimento inicial. E este é um elenco que, não obstante aligeirado, se tivermos por comparação aquilo que é exigido no PER, não deixa de ser considerável, tendo em conta que, para além dos que são expressamente ali referidos, ainda se remete para parte do artigo 24, número 1. Ora, um dos despachos que também é muito frequente dar em PEAPs, e diga-se também em PERs e nas próprias insolvências, é o despacho de aperfeiçoamento para a correção dos vícios sanáveis da petição, e muito particularmente para a indicação de elementos ou a junção de documentos que estejam em falta, sob pena da legal consequência, qual seja o indeferimento liminar. E aqui chama a atenção para o seguinte: se é certo que no meu entendimento pessoal, claro que apoiado em jurisprudência que existe neste sentido, o que releva é a junção dos documentos ou a indicação dos elementos que são essenciais à marcha do processo e que podem não ser todos aqueles que a lei prevê, para outros tribunais todos os documentos e todas as indicações legalmente previstas relevam.
Eu dou como exemplo o acordo do Tribunal da Relação de Lisboa de 17/1/2013, mas também um mais recente da Relação do Porto de 4/2/2016, ambos publicados na DGSI e referentes a processos de insolvência, mas com total aplicação aos PEAPs. Defende-se que distinguir entre documentos essenciais e não essenciais à apreciação da situação do devedor choca frontalmente com a letra do artigo 27, número 1, a linha B do CIR, onde nenhuma distinção é feita pelo legislador. Assim é referido. Isto é, mesmo que a indicação em falta ou o documento em falta não sejam essenciais à apreciação da situação do devedor, todos os elementos e documentos legalmente previstos devem ser apresentados, porquanto a norma contida no artigo 27 não os distingue. Assim se decidiu nestes acordos. Portanto, Srs. Doutores, a sugestão que deixo é que se procure sempre apresentar o elenco total dos documentos previstos e que refiram todas as indicações que a lei prevê, que chegam ao pormenor, esta sim importante, a indicação das datas de vencimento de todos os créditos que relacionam, mas que também são a indicação do lugar onde os bens titulados pelo devedor se encontram, do valor da aquisição desses bens e da estimativa do seu valor atual. Isto para evitar, naturalmente, o dissabor de se verem perante um indeferimento liminar por algum tribunal mais exigente no cumprimento desta norma. Alerto ainda neste âmbito para o seguinte: caso o requerente de PEAP seja um casal, não se deve esquecer a junção da certidão do assento de casamento, que é um documento frequentemente esquecido, não bastando as certidões de assento de nascimento, que obviamente trazem os avervamentos referentes ao casamento. É que apenas a de casamento permite conhecer o respectivo regime de bens. E isso é fundamental para o controle do requisito previsto no artigo 264 do CIR, naturalmente aplicável aos PEAPs, uma vez que, sendo o regime de bens o da separação, estaremos perante uma coligação ilegal de autores. Doutores, terceira questão de ordem prática. Elas são 11, vou tentar não me alongar muito nelas. A nomeação do Sr. Administrador Judicial Provisório. A percepção que tenho é que são mais as vezes que o devedor requerente indica um Sr. Administrador para ser nomeado pelo Tribunal do que o contrário. E, de facto, o artigo 32, número 1 do CIR, prevê que o juiz pode ter em conta a proposta eventualmente apresentada na petição inicial, no caso de processos em que seja previsível a existência de atos de gestão que requeiram especiais conhecimentos. Ora, o que eu tenho entendido, pessoalmente, a este respeito, ao contrário, por exemplo, de uma outra colega que está comigo no Juízo de Comércio de Coimbra, é que raramente se justifica nomear o Sr. Administrador que é proposto pelo devedor, porquanto em PEAPs não é possível vislumbrar a existência de atos de gestão, desde logo. E ainda possível é que requeiram conhecimentos especiais. Mas também porque a nomeação efetuada através do programa informático é aquela que assegura a aleatoriedade da escolha e a distribuição equitativa de processos pelos senhores administradores, dando assim cumprimento ao estatuto do administrador judicial. E à semelhança, parece-me, do que se passa com a nomeação de defensores oficiosos. Não obstante, eu reconheço que há situações em que determinados senhores administradores podem fazer a diferença no papel de mediadores entre o devedor e os credores na fase da negociação. Os seus administradores não são mediadores, mas o artigo 222D, número 9, determina a participação do senhor administrador nas negociações, orientando e fiscalizando os trabalhos. E, naturalmente, que há qualidades em determinados administradores que facilitam as convergências. Todavia, a lei não dará margem, parece-me, para atender a essa particularidade. Quarta questão prática. O exercício do contraditório nas impugnações à lista provisória de créditos e a contagem de prazo. Prevê o artigo 222D que, decorridos 5 dias após o decurso do prazo de 20, contados da publicação no portal Sítios do despacho em que o juiz nomeia administrador, a lista provisória é imediatamente apresentada por este na Secretaria do Tribunal e publicada no mesmo portal, podendo ser impugnada no prazo de 5 dias úteis e dispondo em seguida o juiz de idêntico prazo para decidir sobre as impugnações. Pois bem, o primeiro aspecto a reter talvez seja este. O prazo de 5 dias úteis para impugnar a lista não beneficiará de qualquer dilação. Imperam, parece-me, razões de celeridade e de urgência.
E assim também defende Fátima Reis Silva, em PER, Notas Práticas e Jurisprudência Recente da Porta Editora 2014. O segundo aspecto parece-me ser este. A este prazo de 5 dias úteis não se aplica o disposto no artigo 139, número 5 do Código de Processo Civil. Ou seja, não é um ato que possa ser praticado nos 3 dias úteis seguintes mediante o pagamento de uma multa processual. Imperam também razões de celeridade e de urgência. Neste sentido, vários acórdãos, designadamente o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 2 de fevereiro de 2016. Todavia, há acórdãos em sentido contrário. Um dos casos é o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 5 de 11 de 2005, ambos publicados na DGSI. Terceiro aspecto. A lei não prevê que, perante uma impugnação, seja exercido o contraditório. O legislador, a meu ver, não quis que fosse possível deduzir respostas à impugnação. E isto percebe-se na perspectiva de que o PEAP, tal como o PER, não tem como finalidade dirimir litígios sobre a existência, a natureza ou a amplitude dos créditos. A decisão sobre a impugnação de créditos é meramente incidental, pelo que nem constitui caso julgado fora do respectivo processo. Ou seja, as decisões sobre as impugnações visam apenas computar o quórum deliberativo necessário para a aprovação do acordo. Todavia, tem sido aceito, eu diria unanimemente pelo que tenho visto, que o contraditório deve existir, ainda que limitadamente, sob pena de violação do mais elementar princípio processual consagrado no nosso direito. Mas não só. Também porque só assim, na maioria das vezes, é que é possível proferir uma decisão minimamente estruturada sobre a impugnação. Caso contrário, muitas das vezes seria uma total abstração. E, portanto, o que pelo menos o Juízo de Comércio de Coimbra tem feito, tal como defende também Fátima Reis Silva na obra que há bocado citei, é possibilitar o contraditório por uma só vez, num prazo curto de 5 dias, não só perante o Sr. Administrador, como perante o credor concretamente visado na impugnação deduzida, se for o caso. Quarto aspecto. Porque o PEAP é um processo que se quer simples e célere, as decisões sobre as impugnações são fundamentalmente perfunctórias e baseadas unicamente em prova documental. Isto é, como consequência direta da celeridade que o legislador quis imprimir a este processo especial e sob pena do mesmo ficar desvirtuado, tem-se entendido ser totalmente inadmissível produzir prova testemunhal, pericial e prova por documento de parte ou declarações de parte. Apenas a documental é compatível com as características do procedimento, sendo a única passível de produção em tempo útil. E por isso é que ao deduzir-se uma impugnação ou ao responder-se a uma impugnação, devem os credores juntar imediatamente cópia das reclamações de créditos e de eventuais documentos que tenham apresentado ao Sr. Administrador. Muitas das vezes, doutores, nestas impugnações, remete-se para as reclamações de créditos que apresentaram junto dos seus administradores. Todavia, parece que se esquecer-se, de facto, que o juiz não tem acesso a essas reclamações de crédito. O juiz ainda não tem acesso às reclamações de créditos que os credores remetem aos seus administradores e aos respectivos documentos. Sendo que tribunais há que, perante uma impugnação sem cópia da respectiva reclamação, pura e simplesmente, e em nome da celeridade, fazem improceder a mesma, não convidando depois à sua junção. Doutores, quinta questão prática. Os efeitos decorrentes da homologação do acordo de pagamento para as demais ações em curso. Previu o legislador no artigo 222-E, número 1, como efeito da homologação do acordo, a extinção das ações para cobrança de dívidas, já anteriormente suspensas, esperamos nós, na sequência de despacho que nomeou o Sr. Administrador, salvo quando o acordo preveja a sua continuação. Primeiro aspecto a considerar. Entendo, apesar disso não ser pacífico, o que para mim é estranho, que a extinção apenas deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão homologatória do PEAP. Segundo aspecto, quais as ações que se devem extinguir? E pergunto isto porque tenho conhecimento da extinção de algumas ações que eu diria não deviam ser extintas.
Como sabem, Sr. Doutores, há duas interpretações em relação à expressão ações para cobrança de dívidas. Uma ampla, que abarca todas as ações executivas, bem como as ações declarativas de condenação e ainda determinadas providências cautelares. E uma restrita, que abrange apenas as ações executivas e, nestas, apenas as que sejam para pagamento de quantia certa. Porque entendo que no PEAP, tal como já referi, não há uma verdadeira verificação de créditos, entendo também que, quanto muito, apenas é possível admitir que os créditos não controvertidos se podem considerar definitivamente assentes com a decisão homologatória do PEAP e, com isso, justificar a extinção de ações em curso quanto a esses créditos. Quanto muito. E com isto quero dizer que, tal como Catarina Serra, em O PER e os Trabalhadores, num artigo publicado na revista Julgar de 2017, entendo que o efeito extintivo da decisão que homologa um acordo de pagamento nunca deverá atingir ações relativas a créditos que ainda necessitam de definição jurisdicional, que ainda se mantenham litigiosos. O que tenho visto é que, por vezes, estas também são extintas. E, por vezes, há o desejo e a vontade dos tribunais em extingui-las. Os credores que tenham ações em curso destinadas a reconhecer a existência dos seus créditos ou a conhecer do seu exato montante, ficarão abrangidos pelo acordo de pagamento que resulta de um PEAP, depois de definitivamente fixados nessas ações, tendo os mesmos que ser pagos na exata forma que consta desse acordo. É essa a vinculação que resulta, parece-me, do artigo 222F, número 8. Sexta questão prática. A má redação, no meu entender, do artigo 222F, número 2, e a emissão dos votos. O número 2 do artigo 222F refere que, concluídas as negociações, com a aprovação de acordo de pagamento, é esta a expressão, com a aprovação, o devedor remete-o ao tribunal, sendo de imediato publicado anúncio no portal de sítios. Já tive, Sr. mais do que uma vez, em PEAPs, pedidos de esclarecimento sobre o sentido desta norma, considerando que, quando o acordo é remetido para tribunal, ainda não está aprovado, pois a votação só ocorre após a publicação do anúncio. Ora, estou em crer que o verdadeiro sentido a dar a esta norma é o devedor ter conseguido elaborar um acordo com possibilidades de ser aprovado, o que não significa que esteja aprovado ou que venha a ser aprovado. E isto por oposição ao que é referido no artigo seguinte, artigo 222, guia número 1, em que se prevê a situação do devedor concluir antecipadamente, pela forma como decorreram as negociações, que não lhe é possível alcançar um acordo. Em relação à votação, a lei prevê que os votos sejam remetidos ao Sr. Administrador, que depois os remeterá para o Tribunal. Sr. Doutor, chamo a atenção para as seguintes notas. Primeira nota. Quando o voto é emitido por um senhor mandatário, em representação do seu cliente, aconselho a que se faça referência na própria declaração de voto à existência de procuração com poderes para o efeito e que a mesma já foi remetida ao senhor Administrador. O Tribunal, à partida, não tem as procurações consigo e, se for suscitada alguma irregularidade de representação, como por vezes acontece, é de todo conveniente que tal procuração já se encontre na posse do senhor Administrador. Segunda nota. Quando o voto é diretamente expresso por um legal representante de uma sociedade, é de todo conveniente que na declaração de voto se faça referência à sociedade que emite o voto. Pois já tem acontecido, e acontece muito mais frequentemente do que se possa pensar, receber votos com o nome das pessoas que não são credores reconhecidos e que afinal eram legais representantes das empresas credoras, mas em que a correspondência com estas não se fez. Terceira nota, e esta parece-me muito relevante. Os credores cujos créditos não sejam afetados pelo acordo de pagamento, não têm direito de voto. O artigo 212, número 2, a linha A, tem total aplicação ao PEAP, tal como ao PER, e justifica-se plenamente, na medida em que, aos credores que não veem os seus créditos afetados, permanecendo incólumes, não deve ser concedida a possibilidade de interferir no destino do acordo. Há tempos, uma colega de um outro juízo de comércio comentava comigo uma situação de um acordo de pagamento em que o senhor administrador referia estar aprovado, mas que tinha apenas duas declarações de voto. Uma do credor principal, aprovando, e outra de um credor de uma quantia manifestamente diminuta. Já não me recordo exatamente a quantia, mas era uma quantia diminuta, que reprovava o acordo. O credor principal não era afetado no que quer que fosse pelo acordo.
E o acordo, obviamente, não pôde ser considerado aprovado. Sétima questão prática, o princípio da igualdade. Em matéria de aprovação e homologação do acordo de pagamento, aplicam-se, de acordo com o 222F, número 5, as regras vigentes relativas ao plano de insolvência, em especial dos artigos 215 e 216. Do citado artigo 215, decorre que o juiz deve proceder oficiosamente a um duplo exame. Exame do ato, do ponto de vista do procedimento, e exame do conteúdo, indagando se o acordo observou as normas que conformam a sua substância. Em qualquer dos casos, seja no que concerne aos vícios de caráter procedimental, seja no que respeita aos vícios de conteúdo, exige-se que o vício assuma caráter não negligenciável, para que constitua fundamento de recusa da homologação. Ora, interessa-me focar aqui a atenção para o caso de violação não negligenciável das normas aplicáveis ao conteúdo, ou seja, as que respeitam à respectiva substância do acordo. E a este respeito avulta a regra consagrada no artigo 194 do CIR, relativa ao plano de insolvência, mas aplicável aqui subsidiariamente, segundo o qual o plano, leia-se o acordo, deve obedecer ao princípio da igualdade dos credores, sem prejuízo das diferenciações justificadas por razões objetivas. Uma das razões objetivas que mais claramente fundamenta a diferença de tratamento dos credores assenta na distinta classificação dos créditos, nos termos previstos no artigo 47. Mas a ponderação das circunstâncias de cada situação pode justificar outros alinhamentos, nomeadamente as fontes dos créditos. No fundo, o que está vedado é, na falta de acordo dos lesados, que podiam nisso consentir, sujeitar a regimes diferentes credores em circunstâncias idênticas. Ora, senhores doutores, a este respeito gostaria de deixar a seguinte nota. São muitas as conformações que podemos dar ao modo como o princípio da igualdade dos credores pode cumprir-se nos acordos de pagamento, mesmo com tratamentos bem diferenciados entre credores. Todavia, alguns acordos aparecem que logo à partida se mostram destinados ao insucesso por violação deste princípio da igualdade. É que, tal como preconizado no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 14 de maio de 2013, relativo a um PER, mas com total aplicação ao PEAP, as diferenciações de tratamento entre credores não podem ser fundamentadas na própria necessidade de aprovação do acordo. E isto acontece muito. Ou seja, o acordo não pode ser feito à medida do que apenas se mostrar necessário para a sua aprovação, descurando o tratamento igualitário, em princípio, dos credores. Por exemplo, o voto favorável de apenas um credor, vamos dizer, um credor garantido, pode mostrar-se suficiente para a aprovação do acordo. Mas se, por tal facto, os demais credores, vamos dizer os comuns, ficarem totalmente desacautelados no acordo, suportando eles os custos íncitos da suposta recuperação dos devedores, há uma clara violação do princípio da igualdade. Claro que se compreende a existência de uma previsão de pagamento preferencial, eu diria, mais satisfatória, de um crédito garantido por comparação com credores comuns. Porém, já se afigura desproporcionado e injustificado que todos os créditos comuns sejam pura e simplesmente expurgados do passivo dos devedores. E isso, doutores, acontece. Num processo como o PEAP, para se permitir a recuperação dos devedores, é expectável que todos, reforço, que todos os credores contribuam para tal fim, ainda que em moldes e proporções distintas. Por isso, creio que não é curial que todos os custos da recuperação sejam projetados só em alguns credores. Na verdade, se assim fosse, deixaria o PEAP de ser um processo negociado para passar a representar um meio de convencimento apenas dos credores garantidos, ou privilegiados, ou estratégicos, que é um termo também que muito se utiliza, desprezando em absoluto os demais credores. Oitava questão prática. A execução da sentença homologatória do acordo. Muito rapidamente, doutores. O Tribunal da Relação de Guimarães, através de um acórdão de 21 de janeiro de 2016, em sede de PER, mas aí está, cujo entendimento é perfeitamente aplicável ao PEAP, decidiu não haver que vedar a possibilidade de instaurar ações executivas após a homologação de um acordo, no caso seria o plano do PER, mas de um acordo, podendo a sentença homologatória constituir título executivo. Doutores, eu não entendo desta forma e, tal como eu, creio que
todos os demais acórdãos que pelo menos eu tivesse consultado até hoje sobre esta matéria. Dou o exemplo do Acórdão do Tribunal de Apelação de Coimbra de 12 de julho de 2017. Atendendo desde logo à concreta natureza do PEAP, a que atrás me referi, nem a lista de credores, nem a decisão de impugnação da lista provisória verificam ou graduam créditos de modo definitivo, razão pela qual a sentença em causa não pode constituir título executivo. Nona questão prática. A aplicação do disposto no artigo 28 ao requerimento do Sr. Administrador que emite parecer no sentido da insolvência do devedor e uma nota ao recente acordo do Tribunal Constitucional a este respeito. Srs. Doutores, a questão coloca-se desta forma. O artigo 222-G regula a situação das negociações serem concluídas sem a aprovação do acordo de pagamento. Ou porque antecipadamente assim se verifica, ou porque em resultado da votação o acordo não é aprovado, ou ainda porque, mesmo que aprovado, o acordo não é judicialmente homologado. Ora, prevê o número 4 que o Sr. Administrador emita um parecer sobre se o devedor se encontra em situação de insolvência ou não. E, em caso afirmativo, prevê que o mesmo requeira a insolvência do devedor, aplicando-se o disposto do artigo 28, com as necessárias adaptações. Ou seja, o legislador equipara este parecer à apresentação à insolvência por parte do devedor, o que, nos termos do citado artigo 28, implica o reconhecimento da situação de insolvência. Assim, quando o próprio devedor entende que se encontra em situação de insolvência, o número 4 aplica-se de forma plena e compreende-se que o legislador equipara o parecer ao artigo 28. A questão que se colocava era a de saber se este artigo 28 continuava a aplicar-se quando o devedor se opunha ao parecer do Sr. Administrador, por se considerar solvente. Ora, a este respeito, a maioria da jurisprudência que eu também tivesse consultado, publicada, referente a PERs, mas com total aplicação aos PEAP, já ia no sentido de considerar que o disposto no número 4 enfermava de inconstitucionalidade material por violação do princípio do processo equitativo, no que este princípio aplica direito à defesa e do direito ao contraditório, e do princípio de tutela jurisdicional efetivo. E para este entendimento muito contribuiu o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de 11 de 2015, também referente a PER, mas com inevitável repercussão no PEAP, que impôs o exercício do contraditório mediante a aplicação por analogia dos artigos 30 e 35 do CID. Doutores, eu todavia era daqueles que tinha este entendimento por muito discutível. Comecei a segui-lo, mas com muitas dúvidas. Na verdade, a lei parecia-me, e parece-me ainda, espelhar bem a intenção do legislador, no sentido de que o artigo 28 aplicar-se-ia sempre, mesmo que o devedor se opusesse ao parecer do Sr. Administrador, podendo aquele, após a declaração de insolvência, embargar a sentença nos termos do artigo 40. E, por outro lado, se pensarmos bem nas consequências que tem a nível processual, podemos perceber a perversidade deste entendimento. É que o devedor vai produzir prova da sua solvência numa audiência de julgamento que não tem a intervenção de qualquer contraparte. Pois o Sr. Administrador não vai, nem pode, assumir essa função de contraparte. Estamos a falar do Sr. Administrador Judicial Provisório, que não vai constituir, obviamente, advogado, pois nem sequer ainda representa qualquer massa insolvente. E isso, o facto do devedor litigar sozinho, produzir prova sozinho, sem qualquer contraditório, não obstante o princípio do inquisitório, que vigora nos termos do artigo 11, não é? É que me parece trazer alguma perversidade, pois essa circunstância é imposta em nome do princípio do contraditório e depois o devedor produz a sua prova sem contraditório. No entanto, foi este o entendimento que, de facto, vingou atento à publicação muito recente, tomei conhecimento deste acórdão ontem. A publicação é do dia 2 deste mês. O Acórdão do Tribunal Constitucional número 675/2018, que declara a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma do número 4 do artigo 17G do CIR, ou seja, refere-se ao PER, mas tem inevitavelmente reflexos no PEAP, quando interpretada no sentido do administrador judicial provisório, que conclua pela situação de insolvência e que, a valer
Por força do disposto no artigo 28, há a apresentação à insolvência por parte do devedor quando este discorde da sua situação de insolvência, por violação do artigo 20, números 1 e 4, e do artigo 18, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Sr. Doutores, 10ª questão. O incidente de plano de pagamentos ou a exoneração do passivo restante após o termo do PEAP. Também muito rapidamente. Prevê o número 5 do 222G que, recebido o parecer, o Sr. Administrador, no sentido da insolvência, o Tribunal notifica o devedor para, querendo, e caso reúna os legais pressupostos, apresentar plano de pagamentos, nos termos dos artigos 249 e seguintes, ou requerer a exoneração do passivo restante. Doutores, esta conjunção ou tem de ser lida como I/ou. Caso contrário, não vai fazer sentido. Na verdade, se o devedor reunir os necessários pressupostos do artigo 249, pode apresentar um plano de pagamentos. Mas, nesse caso, convém, diria eu, também pedir a exoneração do passivo restante para o caso do plano não ser aprovado, sob pena da pré-clusão prevista no artigo 254. Portanto, doutores, onde se lê ou, creio que seria melhor ler I/ou. Última questão diz respeito à desistência da instância ou do pedido no PEAP. A pergunta que se coloca, porque não está regulada, é o da possibilidade do devedor requerer a desistência da instância ou do pedido em processo no PEAP. E a questão assume relevância pela previsão contida no número 7 do artigo 222G, que prevê que se o PEAP chegar ao seu termo sem aprovação do acordo de pagamento, o devedor fica impedido de recorrer ao novo PEAP no prazo de 2 anos. Ora, o que vimos entendendo é que, e apenas essa nota é que eu quero deixar, é que a desistência tem vindo a ser admitida até à decisão declaratória de encerramento das negociações ou, independentemente desta declaração, até ao momento em que o prazo das negociações é ultrapassado. Ou seja, o Juízo de Comércio de Coimbra, bem sei que não seremos só nós, tem respondido afirmativamente a esta questão. Se o pedido ocorrer ainda no período das negociações. Doutores, e com isto termino esta minha exposição, agradecendo a todos a atenção que dispensaram e esperando que não tenha sido muito necessário. Muito obrigado.